Cara, eu acho que a bolha da IA vai furar, não vai acontecer a substituição dos devs e o dev júnior ele vai voltar a brilhar muito, vai acontecer o grande rollback. E eu vou explicar um pouco o porquê dessa afirmação como um engenheiro de software que mora aqui no Japão. E como engenheiro de software sênior, eu sou cobrado como tal, então eu não sou um usuário de IA tão forte assim. Então acho que minha opinião aqui vai valer a pena para quem está preocupado com as notícias e com esse boom da IA que todo mundo anda falando até então. Mas eu acho que já tem uma galera razoável comentando que pode ser que isso não vá ser um grande perigo afinal das contas. E eu vou explicar um pouco o porquê, né? Primeiro ponto é que a IA ela não é uma ferramenta que você usa para delegar o seu saber, para delegar suas tarefas. Por exemplo, eu não uso a IA para delegar totalmente minhas tarefas. A IA ela é boa para você fazer tarefas específicas. Por exemplo, pegue esse if else, if else, if else que eu fiz, emaranhado, né, aninhado, e reduza a complexidade cognitiva baseando-se nesse PDF aqui na web do Clean Code. Aí sim ela vai ser muito útil, vai colocar tudo em guard defense. Eu esqueci a palavra. Tem uma palavra específica para redução nesses if elses. Vai renomear com as nome de variável decente e vai fazer tudo conforme as normas aí do Clean Code. Então você tem tarefas bem pequenas específicas que você poderia repassar por um Dev Junior para você delegar tarefas mínimas que aí acabou pegando. E essas tarefas aí, elas de certa forma ocupam o tempo do desenvolvedor sênior, né? Que ele tem que ficar refatorando código de um problema ou uma solução que ele teve que resolver e consumiu muito tempo dele para pensar, estruturar a solução e alinhar com todas as áreas. E o jovem o jovem júnior, né? Ele ficava em cargo dessas tarefas que aí acabou pegando. Agora, cara, é muita coragem de quem delega todas essas tarefas para a IA, porque a IA ela simplesmente faz esses pequenos escopos apenas porque falta contexto nela, contexto das suas atividades. E essa provavelmente o ponto raiz, né, das possíveis causas que as pessoas trazem de você não utilizar a IA ou delegar a IA como delegar o seu pensamento para a IA. Como assim? O ponto-chave aqui é que a IA ela não tem como guardar tantas variáveis para poder fazer uma determinada tarefa que envolva muitas regras de negócio. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela é gigantesca. Então, o produto que eu tenho que dar manutenção e codificar não é um produto simples, é um produto com muitas regras de negócio. Tem muito produto, cada produto tem muitas regras e sub-regras dentro de regras, essas regras se relacionam uma com as outras. Então, se você tem uma API que é apenas uma simples parte de uma solução toda, a IA não tem como ela saber ter o contexto de todas as variáveis que existem ali no seu sistema. Por mais que você crie agentes e agentes, a pessoa que tem o conhecimento do todo, ela ainda é superior à IA, porque ela não tem capacidade de trabalhar e inserir código numa solução que tenha tantas pequenas particularidades. Eu já tentei delegar isso, eu estou contando isso como uma pessoa que ousou fazer isso e só fez merda, cara. O tempo que eu tive que ficar corrigindo o que a IA gerou de uma atividade grande que eu pedi para ela gerar, eu poderia eu mesmo ter feito e terminado que ia sair mais rápido. Então,
como é que você deveria utilizar a IA? E aí é que eu falo, né? Por que você não deveria se preocupar? Você deveria utilizar a IA para as tarefas que são repetitivas e vão desperdiçar um grande tempo da sua parte. Por exemplo, a própria refatoração de código, de você pegar um trecho de código que você sabe quando você vê aquele código meio cagadinho, você pensa, pô, cara, aqui, segundo minha experiência, dá pra dar uma polida nele. Você sabe que consegue fazer isso, mas você pensa, mas cara, eu tenho uma atividade mais importante, eu vou cuidar daquilo. E aí você mete a IA ali, porque é algo pequeno, é o que é puramente lógico, e você não tem tanto problema com a regra de negócio. Mas mesmo nessas pequenas tarefas, você tem que tomar cuidado que a própria refatoração, a IA, por ela não ter o contexto de todo o negócio que aborda a sua solução, ela pode erroneamente considerar lógicas que não abrangem todas as suas regras de negócio. Isso já aconteceu comigo também. Eu fiz uma pequena refatoração e eu pensei, caramba, por que tá quebrando alguns testes, né? Aí eu fui ver, aí ela tinha esquecido de um detalhezinho de regra de negócio. Aí eu pensei, pô, cara, assim é foda, eu vou ter que desconsiderar o uso de IA. Porque a IA, por mais que ela seja boa em pequenas tarefas, quando o produto ele é muito complexo, meu amigo, é só a pessoa que tem o contexto total da regra de negócio, de como a aplicação funciona, para poder seguir dando modificação, manutenção no produto que você for estar usando, codificando. Então, aqueles que dizem, pô, a IA ela vai substituir o engenheiro de software, que a gente está codificando muito rápido, porque é só meter o PR, o pull request, e subir para produção, porque a IA ela está codificando certinho. Meu amigo, se você vê uma empresa que está fazendo isso, você está vendo a empresa que vai pro buraco nos próximos 5 anos. Ou vai contratar muito engenheiro sênior no futuro para corrigir essas maluquices que você vê aí pela internet, porque não é uma ferramenta para você delegar grandes é, tarefas, grandes produtos, né? Criar, por exemplo, cria uma API que faça tal, 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 tal. Não, você não faz desse jeito. E você também não dá uma regra de negócio que tem muitas condições e de conexões com outras camadas de negócio, porque a IA ela vai assim, que ela vai demorar muito se o seu produto ele é muito grande, e dois, ela vai provavelmente esquecer de uma outra regra que só você sabe. E só para dar um adendo aqui, né? Quando eu digo IA, eu sei que tem várias plataformas. Você tem o Claudi, tem o Codex, você tem, assim, o Git Copilot ele ficou meio em desuso agora, mas talvez tenha pessoas que ainda utilizem. Eu particularmente estou falando do Claudi, o Cloud. Sei lá como é que é a pronúncia disso, mas vocês precisam abrir o olho, porque mesmo a ferramenta que é mais enfadonha e famigerada, né, esse Claudia, eu sei que ele tá na boca do povo, você não deve confiar 100% nela como um engenheiro de software. Eu sei que aí quando você tá para se formar, você tá fazendo muito trabalhinho aí de faculdade com aquela ajudinha básica de IA, mas, meu amigo, o mercado de trabalho, se você está numa empresa grande e a complexidade do seu produto abrange múltiplas regras de negócio, você não delega o pensamento para IA, cara. Ainda mais se você está num cargo de senioridade um pouco mais elevada, isso é quase que é um pedido para você ser demitido, quase que automático. Então toma muito cuidado com essa questão de superuso da IA. A IA ela é mais para você usá-la para revisão de código. E, pô, revisão de código, cara, é uma tarefa que é uma parte
de múltiplas partes da engenharia de software, não é o todo dela. Então, esses são os pontos que a IA ela acaba pecando bastante, né? Você tem a falta de contexto e o fato delas ter apenas uma serventia até então. Você vê que tem muitas pessoas que criam produtos e de repente mostram na internet que elas fizeram um game muito massa, viu? Uma página web e pensam em empreender com aquilo por conta do famoso vibe coding. Mas, meu amigo, esse não é o caminho da engenharia de software para grandes empresas com produtos complexos. Vocês não vão trazer bons resultados da IA via vibe coding. Essas são palavras de alguém que está vivendo na pele o inferno que é você estar num produto complexo e ter que, às vezes, depender da IA. E a lição que você aprende é: você não depende da IA, você apenas usa ela para tarefas mínimas. E instrui ela da mesma forma que você instrui um dev júnior. Você dá ali as instruções básicas, fala o que você tem que fazer bem em cima e deixa ela se virando ali. E, de novo, por mais que você esteja delegando atividade para ela e você confie no potencial de delegar instruções e requerimentos, ela ainda pode cometer erros. Fazer teste, então, teste de integração, teste unitário, nem pensar, cara. Eu já desisti de montar teste com IA porque ela não tem capacidade suficiente para pensar em fazer os testes e na qualidade que os testes têm que ser feitos. Enfim, é apenas um vídeo de reclamação da IA porque, como engenheiro sênior especialista, eu altamente desrecomendo o uso de IA para delegar o pensar da engenharia de software. Então, se vocês gostam de vídeo referente à tecnologia Japão e notícias, considere se inscrever no canal. Fique à vontade aí na seção dos comentários, deem o joinha e até o próximo vídeo. Falou!